No Game No Life foi um dos maiores sucessos no lançamento de 2014, sério mesmo, mano. E ainda tá até hoje na lista de favoritos de muita gente por aí, cara. Além disso tudo, também tem uma história simplesmente maravilhosa, né, que a gente não pode negar. E eu tenho certeza que você tá doido pra conhecer essa história, cara. Você quer conhecer a história dessa dupla SS, Sora e Shiro? Então, chega mais. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Mira, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No Game No Life, galera, é considerado simplesmente uma obra-prima. Eu particularmente gosto demais. E a gente falando isso mesmo hoje em dia, existindo ainda bons animes do gênero Isekai, cara. Mas ainda assim, no Game No Life ainda se torna o favorito de muita gente, inclusive o meu. E um dos motivos desse, sem sombra de dúvidas, é a história do anime. Então bora contar aqui pra vocês um resumão, fazer um resumão sinistro de toda a história desse anime. Lembrando que eu vou juntar aí o filme com o anime pra vocês entenderem bem como funciona a história de No Game No Life. E também que essa segunda temporada não chegou pra gente ainda, ele não foi completamente finalizado. Mas ainda assim a gente acredita que possa vir, então, cara, a esperança é a última que morre. Eu tenho certeza que vocês têm bastante esperança assim como eu, mano. Principalmente pra uma obra dessa, do jeito que veio, né, cara? Mas mesmo esse vídeo aqui sendo um resumão, eu tenho que dizer pra vocês que é um vídeo que tá bem completinho, né? Eu encaixei todas as partes do No Game No Life direitinho nesse vídeo, tanto do filme quanto do anime até agora. E óbvio que eu nem preciso falar pra vocês que vai ter spoiler. Lógico, não tem nem como falar que não tem. Então, se você não gosta de spoiler, já tá aí. Se você não assistiu, assiste primeiro, depois corre aqui pra esse vídeo pra gente trocar essa ideia. Mas antes de começar, vamos fazer valer a sua inscrição aqui no canal, cara. Você que tá conhecendo o canal agora, mano, clica aqui embaixo pra se inscrever. Se inscreve aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Todo dia a gente traz aqui um conteúdo sinistro otaku pra vocês. O melhor dos animes, galera. Então, tamo junto pra caraca, mano. Então, vem comigo, bora lá. Antes do anime, nós temos um filme que se passa 6.000 anos antes de toda aquela história que a gente conhece do Sora e da Shiro, beleza? A gente tem No Game No Life Zero. E nesse período, 6.000 anos no passado, uma guerra terrível havia se espalhado. É uma guerra interraças que simplesmente acabou destruindo o mundo inteiro e extinguindo vários planetas. E essa seria a guerra que simplesmente definiu a vida como ela é no anime No Game No Life. Nosso protagonista da história aqui é outro, é Rico, que tinha um pensamento um tanto quanto competitivo, né? Ele acreditava que mesmo quando você estava enfrentando o melhor dos oponentes, era possível você vencer. Por quê? Porque era só você pensar em uma forma de como vencê-lo da próxima vez. Pois é, cara, bastava você pensar em novas estratégias e novas formas de melhorar os seus ataques e as suas defesas para poder vencer o seu oponente. O Rico desde criança vivia nessa era da grande batalha, cara, e ele acabou descobrindo um grande plano secreto de destruição em massa, tanto da parte dos anões quanto da parte dos elfos. Durante esse período, a humanidade estava simplesmente em uma situação horrível. Era uma situação muito difícil que eles passavam. Batalhas para todo lado, e eles tinham que ainda conquistar a vida nessa terra perdida, cara. Então, era algo que era simplesmente quase impossível de se conseguir. E eu vou te falar que cada vez que eles saíam para uma exploração de algum lugar específico, voltavam com menos uma pessoa. Ou mais, né? O número voltava reduzido. O Rico não estava nem um pouco satisfeito com isso. Então, vendo seus companheiros darem as suas vidas para si mesmo, ele ficou conturbado mentalmente, com problemas até psicológicos ali, que a gente viu, porque, cara, as pessoas sacrificarem as vidas por você, porque você pediu, é uma coisa surreal, mano. Ele tinha a vida de todas aquelas pessoas na mão. Então, mais uma vez, ele saiu para uma expedição, dessa vez sozinho. Ele foi lá nas ruínas da velha capital élfica, em busca de respostas. E foi lá que ele encontrou a ex-máquina exilada, que deu o nome de Shui. Essa máquina era um tanto quanto interessante, era totalmente diferente de qualquer outra máquina que ele já tinha visto. Era uma garota, né? Entre aspas, aí uma máquina garota, que pediu para ele ensinar a ela o significado de ter um coração humano. A partir desse momento, eles passaram meio que viver juntos aí. O Rico levou a Shui para ficar junto com ele lá com os humanos, mas sem apresentar ela para ninguém como uma ex-máquina. Ele guardou esse segredo como se ela fosse uma humana. Mais pra frente um pouco, o Rico voltou naquelas ruínas élficas junto com a Shui e acabou descobrindo lá aonde ficava a arma dos elfos que queriam destruir tudo. Com isso ele acabou descobrindo que ele sempre teve certo, ele sempre teve o mesmo pensamento, que a vida é simples. Ou você vence, ou você perde, ou você empata. Só tem 3 destinos possíveis para você seguir. E a partir desse conceito, o Rico e a Shui partiram para a reconstrução de um mundo novo, de uma forma diferente.
Mas, para isso, eles precisavam enfrentar uma grande guerra, esse grande desafio que estava por vir. E saírem vitoriosos dessa guerra era o mais importante para eles. Todas as outras raças estavam procurando o Suniaster, né? Que é um tipo de dispositivo conceitual que aparentemente daria a autoridade absoluta sobre o mundo. Quem conseguisse esse dispositivo seria literalmente o rei dos reis. E justamente por isso que essa batalha entre os deuses, né, que estava rolando naquele mundo, tinha começado. Esse era um jogo que valia simplesmente tudo, para ver quem se tornaria o grande rei dentro de um tabuleiro de xadrez. E é assim que eles decidem criar as suas próprias regras do jogo. 6 regras que começariam a criar um mundo de um jeito completamente diferente. Cada humano manipulava batalhas da forma obscura. Os humanos foram conhecidos como fantasmas nessa época. Eles agiam atrás das sombras, vivendo sem que a existência deles fizesse alguma diferença. Mas eles faziam as guerras se atiçarem ali. Eles vazavam informações descobertas de umas nações para outras, com o objetivo de levar essas linhas de combate para fora do território humano. E funcionou, mas ainda não acabava por aí. Os fantasmas ainda assim continuaram agindo debaixo dos panos, vendo cada um dos seus planos e das suas previsões se concretizarem. O grande problema é que durante esse período, com o passar do tempo, o Rico foi se deteriorando. Ele inalou muita fuligem que era causada por causa dessas grandes guerras, e essa fuligem acabava prejudicando a saúde dos humanos. Ele ficou simplesmente completamente deteriorado na guerra, e a Shui, com medo dele morrer, resolveu agir sozinha. Ela sabia que se ela conseguisse o Suniaster, se ela conseguisse realizar toda a missão, o Rico não iria morrer. Mas esse foi o grande deslize. O plano falhou justamente por isso. A Shui foi atacada e não teve como se defender. Só que ainda assim a gente acha que essa era a verdade plena do anime, mas não era. A verdade é que a Shui deixou o legado para os seus companheiros ex-máquinas, e eles passaram a ajudar o Rico para finalizar essa batalha. Finalizar tudo da onde ele tinha parado. Ele não conseguiu completar o plano, mas tinha tudo em andamento para dar certo. E o planejamento continuou. Rico continuou insistindo para que todos os ataques de raças simultâneos acontecessem. E aconteceu, cara. Quando toda essa energia de todos os ataques se colidiu, simplesmente se tornou a luz que sinalizava o fim do mundo. Uma bola gigantesca que parecia um sol nascendo dentro de um mundo, cara. Então essa energia foi jogada de encontro aos ex-máquinas, que conseguiriam repelir toda essa energia. Eles tinham o poder de repelir toda essa energia. Eles criaram tanta energia que fez justamente uma cratera profunda o suficiente para que o Suniaster viesse a aparecer, criando uma situação de empate num tabuleiro de xadrez, onde seria um cheque infinito. No entanto, ainda assim, não era o suficiente para o próprio Rico conseguir atingir ele, mas sim um deus que o Rico acreditava criar com seus próprios sentimentos, conseguiu aflorar e tomar conta do Suniaster. Tet é esse deus. Isso fez com que a guerra acabasse e um novo mundo fosse criado, como cada raça como uma peça do tabuleiro de xadrez. Isso deu origem ao mundo dos jogos e a novas raças conhecidas como Humanidade e outras 15 raças diferentes, totalizando 16 raças como as 16 peças de um tabuleiro de xadrez. E agora, 6.000 anos depois, um mundo criado de jogos finalmente começa. Shiro e Sora são 2 jovens conhecidos pela internet por serem os melhores jogadores de MMORPG, principalmente players de PVP, tá? Lutam ali contra outros players. Ambos são gamers hikikomori. Isso significa que eles se mantêm isolados do resto do mundo, eles não têm uma interação com o mundo e nunca saem de casa. Inclusive eles até falam que estão há tipo 5 dias acordados direto jogando, mano. É uma coisa surreal. Quando eles jogam, eles sempre deixam os nomes deles em branco. Nunca foram chamados de nada, a não ser Kuraku, que significa nome em branco. Aliás, todos achavam até que Kuraku era um grupo de pessoas que lutavam, tipo 4 pessoas que lutavam contra outras, mas não, eles foram capazes de vencer mais de 1000 jogadores usando 2 mãos. Aliás, 2 não, 4, né? Porque o Sora conseguia jogar com as 2 mãos ali, cada mão ele controlava um personagem, e a Shiro também. Aliás, a Shiro até controlava com os 2 pés, né, cara? Cada um controlava 2 personagens para poder conseguir vencer. Um dia, porém, a vida deles mudou inesperadamente. Quando desafiado em um jogo de xadrez pela internet por alguém que eles não sabiam que era, eles aceitaram o desafio, né? Como qualquer gamer aceitaria. Só que era uma partida e eles acabariam mudando a vida para sempre. Depois deles ganharem essa partida, com bastante esforço ali jogando juntos, eles meio que se teletransportaram repentinamente para um novo mundo.
um novo local típico de mundo de fantasia. É aqueles locais que tinham elfos, anjos, todos os tipos de criaturas fantásticas que vocês puderem imaginar. Porém, essa nova dimensão tem uma regra bem peculiar, a qual foi criada pelo deus Tet. Exatamente, é a dimensão nova. Todos os conflitos daquela dimensão deveriam ser resolvidos através de jogos. Em outras palavras, os irmãos foram jogados para um lugar onde a história gamer deles poderia fazer total sentido e ser de grande ajuda. Nesse novo mundo, os irmãos vão precisar se familiarizar com todas as regras dentro do jogo e, como bons gamers, aprenderem a como jogar o jogo da maneira certa. E para eles eu acho que isso não é um grande problema, né? Até porque logo de cara eles já mostram pra gente todas as capacidades que eles têm de jogar. Mostram que assim, são literalmente chegaram para ganhar de todo mundo. Os caras ganham roupa, ganham dinheiro, ganham tudo. E o melhor de tudo é quando eles descobrem que lá não é um mundo apenas de pessoas normais. Existem mais raças diferentes além deles no mundo. E o mundo também é um mundo coberto de trapaças. Só que existe uma grande regra aí no meio dessas trapaças, que diz que se você não for pego trapaceando, vale tudo. Essa é a regra que foi criada por causa dos fantasmas de 6.000 anos atrás, justamente porque eles agiram nas sombras, agiram trapaceando, mas fizeram do jogo uma coisa sensacional. Sora e Shiro então começaram a pesquisar mais sobre o mundo. Afinal de contas, eles pretendiam ficar por ali, né? Eles não queriam simplesmente de nenhum jeito voltar para o passado deles. E lá eles acabaram conhecendo a Stephanie Dola, neta do antigo rei. Só que esse rei aí é meio maluco. Mentira, maluco não. Ele tentou aí criar um torneio de apostas onde o vencedor se tornaria o novo rei, né? E o fato é que ele queria que o novo rei, na verdade, fosse o melhor apostador do mundo. E a Stephanie perdeu. Entrou nesse torneio, mas perdeu. Só que detalhe, a campeã era Creme Zell. Queria se tornar a rainha, simplesmente veio ser campeã através de uma trapaça. Só que, como eu disse pra vocês, ela não foi pega. Então a grande decisão do Sora foi fazer o quê? Recuperar o trono pra si e pra sua irmã, cara. Afinal, já estando nesse mundo ali que vocês amam, né? Ser um rei nele não seria a pior das hipóteses não, cara. Seria, na verdade, a melhor coisa, né? Não, eu adoraria, mano. Então, assim, começaram a jornada deles pelo trono. Sora desafiou a Creme pelo trono e, como ela trapaceou, ele já sabia e descobriu que ela estava recebendo ajuda de outro país e expôs isso no meio de todo mundo. Ele falou que ela estava recebendo a ajuda dos elfos, ou seja, ela venceu com magia élfica. Ele já tinha noção que ela ia preparar um jogo no qual ela pudesse roubar usando a magia. E mesmo que fosse uma partida improvável deles vencerem, os Kurraku jamais perdem um jogo. Seja ele justo ou não, tá? A partida começou a ser decidida em um jogo de xadrez. Ironicamente, o jogo que os irmãos venceram um deus. Só que aí, galera, não era um jogo de xadrez comum. Era um jogo de xadrez na qual as peças eram vivas. Pois é, onde o soldado pode simplesmente não querer se sacrificar ou se executar ou seguir uma ordem. Então basicamente a Shiro ficou meio perdida nesse início. Ela não sabia como ela ia conseguir jogar se ela não podia sacrificar nenhuma peça. Deixou ela simplesmente desesperada. Mas Kurraku é uma dupla. E o Sora entrou na batalha e utilizou toda a sua estratégia fora dos tabuleiros. Estratégias de jogos de guerra, cara. Que foram simplesmente muito úteis nesse momento. Mas ainda assim a Creme tinha a carta na manga e ativou a magia élfica, a trapaça dela, o que era impossível de ser descoberta. E ela foi pra cima com tudo, foi pra cima do inimigo e acabou quase dando checkmate. Quando tava na hora do checkmate, o Sora simplesmente entrou no tabuleiro e usou suas habilidades de jogos de conquista e conquistou o coração da rainha dentro do jogo, fazendo assim o jogo virar mais de uma vez. E dessa vez eu acho que a Creme não aguentou, né? Ela simplesmente se rendeu ao próprio ódio, à própria raiva, ao próprio orgulho. E Kurraku se tornou mais uma vez vitorioso. E agora com o trono, Kurraku faz um juramento de viver e proteger todo o povo, fazendo inclusive os fortes se ajoelharem perante os fracos. E sendo assim, como seria a melhor forma deles fazerem isso? Igual a 6.000 anos atrás, fechando com chave de ouro, declarando uma guerra contra todas as outras nações. Justamente para mostrar toda a sua força e recuperar todo o território perdido. Mas tudo isso por uma questão de estratégia, claro. E além disso, eles ainda descobriram que eles podem se tornar algo muito maior do que apenas reis e dominar uma nação toda. Eles descobriram que depois de dominar tudo, cada nação seria uma peça estratégica para eles conseguirem desafiar o Tet. E mais uma vez, subir no ranking, se tornarem o deus daquele mundo. E foi aí então que deu início a jornada do deus dos jogos. Em busca de mais conhecimento,
principalmente de outras raças, Sora e Shiro vão para uma biblioteca, a biblioteca dos Flugel, que é uma raça de anjos destruidores de deuses, e possui livros com todo o conhecimento daquele mundo. E adivinha só? É claro que eles chegaram lá e apostaram a biblioteca, né? A Dibril aceita o desafio. Dibril, que era uma anja guardiã da biblioteca, ela aceita o desafio porque eles ofereceram 40 mil livros na linguagem japonesa, que era a única língua que ela não conseguia. Então eles chegaram lá e jogaram um jogo muito louco de palavras. Um jogo meio absurdo, mano. Na qual basicamente cada palavra que você falava, algo desaparecia. Ou se transformava em alguma outra coisa. E tinham que ser palavras combinadas. Isso chegou até ao ponto de fazer eles acabarem com a atmosfera, de fazer a atmosfera desaparecer e, por fim, garantirem a vitória em cima da Dibril. Lógico que depois de mais uma conquista, ainda não estão satisfeitos, né, cara? Eles saem dali e vão direto para a primeira jornada deles, a primeira conquista certa deles, que era a Grande Federação Oriental. Eles foram lá para desafiar a Federação, para ganhar uma nação e garantir mais espaço ainda no mundo. Então eles propuseram lá um jogo entre nações. Cara, é uma coisa totalmente absurda, mas o Sora já tinha pensado em tudo. A Federação podia até não aceitar, mas cara, não tinha como. Como ele já tinha pensado, ele colocou um cheque em cima do representante da nação. Então ele se viu com a obrigação de acertar o desafio e literalmente não podia mostrar para o mundo a verdadeira intenção deles. E é lógico que o Sora deu um ultimato, utilizando a humanidade, a sua peça do tabuleiro, como forma de pagamento se eles perdessem. Eles dariam todo o território e a raça deles, a peça de raça, para esse reino. E com isso, grande desafio feito, Sora finalmente foi buscar a peça que estava faltando. A peça para garantir a batalha entre as duas nações. A Elfa da Creme, a Fi. Mas não era simplesmente para qualquer coisa. Ela era a Elfa que iria monitorar caso houvesse alguma trapaça. Porque se você mais uma vez não se recorda, as trapaças que não forem descobertas não serão consideradas trapaças. Então, finalmente nós chegamos ao grande dia do torneio, onde a disputa vai simplesmente começar num jogo de FPS, um jogo de tiro, numa disputa 4x1. Tá meio desregulado isso aí? Não, não tá. Não é um jogo comum de tiro, é um jogo no qual o amor prevalece. É isso mesmo que você ouviu, cara. É tipo assim, eles teriam que atirar em outras garotas que estão espalhadas, né, pelo mundo, com o objetivo de mostrar a força do amor, para transmitir o seu afeto eterno pela sua amada. É uma confusão. Basicamente eles tinham que atirar nas outras garotas para elas se apaixonarem por ele. E quanto mais garotas estiverem apaixonadas, melhor seria o jogo. Sendo que se ele atirasse em alguma outra pessoa do outro time, por exemplo, teria essa pessoa como escrava pro resto do game, a não ser que ela tomasse um outro tiro de volta. Então vamos que vamos, cara. O jogo começou de uma forma absurdamente complexa, isso a gente não tem como negar. Mas no final, tudo vai fazer sentido. O primeiro combate ali da Shiro contra a Izuna, que era a representante dos War Beasts, foi simplesmente surreal. A capacidade de cálculos da Izuna era uma coisa absurda, a ponto dela saber simplesmente aonde a bala iria ricochetear na parede, bater e voltar exatamente em todos os pontos. Só que o problema para ela é que a Shiro também tinha essa capacidade de cálculo, e ela simplesmente conseguia fazer as duas balas se chocarem no meio do caminho. É tipo assim, uma tirava para a direita e a outra tirava para a esquerda, para lados completamente opostos, e elas conseguiam ainda fazer com que a bala se chocasse uma na outra e defendesse a Shiro. Mano, é uma coisa surreal, uma cena sensacional, que vocês têm que... Deve estar passando aí na tela agora, mas muito boa, mano. Depois disso, a Shiro ainda consegue escapar da batalha. E para pensar em um plano, ela começa a simplesmente escrever tudo no chão, fazendo várias anotações no chão, até que uma bala surpresa pega na Shiro. E a Shiro faz o quê? Passa a ser escrava do inimigo. Agora o Sora vai ter que prosseguir esse caminho sozinho, esse plano sozinho. Então ele vai para um prédio no qual ele fica encurralado e a única esperança é entrar em combate com a sua irmã. E aí, galera, é quando eu digo para vocês que todo o plano é posto em prática. É, cara, o Sora simplesmente forjou tudo isso com a Shiro para poder, quando a Izuna menos esperasse, a Stephanie aparecesse e finalizasse o jogo pelas costas dela. Bingo, galera, bingo! Descobrimos a parada, cara. Tudo que a Shiro estava escrevendo no chão eram as instruções do que a Stephanie tinha que fazer. E se ela cumprisse tudo isso basicamente aí do jeito que foi falado pela Shiro, ela simplesmente ganharia a partida. E não deu outra, cara. A vitória do Shuraku mais uma vez estava planejadíssima, cara. Realmente não tem nem o que falar. Esses dois irmãos mostram pra gente que eles têm um potencial totalmente absurdo de batalha. Mas não acaba por aí ainda não, galera. Calma. A sacerdotisa da Federação Oriental também jurou vingança contra eles, contra Elkia, que era o povo deles. E aí eles resolveram fazer um jogo simples, de cara ou coroa mais uma vez, que dá empate.
Aí você deve estar pensando, até passando na tua cabeça, como é que um jogo de cara ou coroa dá empate? Só se a moeda caísse reta. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O Sora tacou a moeda e abriu um pedaço no chão para que ela caísse entre uma fenda no chão e ela ficasse reta. Ou seja, um empate. Então a Federação Oriental passou a se chamar Federação de Elkia, porque deu vitória para os dois, mas ainda assim eles mantinham os seus direitos de se autogovernarem. E logo depois o Sora apresentou para eles todo o plano, caso Elfgard, por exemplo, a nação dos elfos, resolvesse atacá-los. Ele sempre está pensando um passo à frente das estratégias. E isso ele disse até que apagou as memórias da Fi, a elfa da Creme que viu tudo o que aconteceu no jogo, justamente para ela não relatar para os elfos o que eles veriam, e ainda assim a Federação ter vantagem no game deles mesmos contra o inimigo. E por fim, Sora, Shiro e o resto do pessoal se questionam, descobrem por que tudo existe daquele jeito. Por que o mundo é tão semelhante a um jogo de xadrez? E a resposta é clara para eles. Porque cada nação equivale a uma peça, e se você juntar todas as raças, nós teremos aí um time completo de amigos para jogar um jogo muito divertido contra o deus Tet. E é assim, galera, que tudo acaba. Depois de um longo tempo de história, Sora e a sua irmã ainda procuram dominar as maiores forças e já provaram ser capazes de vencer qualquer jogo, afinal, o Haku nunca perde, né? E ainda venceu até o Tet lá no xadrez, no começo do anime. Então, galera, não tem o que a gente falar de No Game No Life, cara. Numa boa, o anime é simplesmente sensacional. Uma história maravilhosa, personagens cativantes que te prendem do início ao fim. Pra mim, um dos melhores que já existiram, um dos melhores isekais que já existiram. E agora, seu otaku sinistro, curtiu essa história de No Game No Life? Quer mais histórias como essa aqui no canal, de outros animes diferentes? Então, cara, capricha nesse likezão aí. Vem com a gente, firme e forte, pra gente trocar essa ideia sempre nos comentários, cara. Deixa sugestões aí nos comentários, deixa aqui embaixo, comenta aí pra gente trocar uma ideia e ver os novos vídeos que vão sair aqui no canal, cara. A gente sempre traz pra você, conta pra vocês histórias completinhas. Eu agradeço muito a vocês por isso. E se você que tá assistindo ainda não é inscrito, eu falo pra você, cara, não sai daqui sem a sua inscrição e o sininho ativado, pra você ficar sabendo sempre de toda a cultura otaku e receber as notificações quando o vídeo novo sair. Tamo junto, galera. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Fui!